inquérito das fake news. Você com certeza está sabendo que o ministro Alexandre de Moraes está censurando algumas personalidades. Mas será que é censura? O inquérito das fake news é constitucional? Existe alguma polêmica por trás? Vem cá, nós vamos analisar passo a passo o inquérito das fake news, os seus problemas e a sua possível inconstitucionalidade. É aqui, no Direito Direto, pra você. O inquérito das fake news surgiu com o objetivo de combater os ataques ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Estado Democrático de Direito. No entanto, qual é o grande problema do inquérito das fake news? O inquérito foi instaurado, ou seja, ele passou a existir sem a manifestação, sem a provocação de algum outro órgão. Vamos entender. Um Estado democrático de direito precisa de instituições fortes e bem delimitadas para que cada uma atue nos limites de sua atribuição. Dessa forma, não é prudente que uma corte responsável por julgar também realize as investigações e a própria acusação. Deu para entender? Como funciona na vida real? Eu e você, em caso de uma atuação delituosa, seremos denunciados pelo Ministério Público. A partir daí, o juiz será o responsável por julgar essa denúncia. Então, nós temos uma clara separação entre órgão julgador e órgão acusador. Esse é um dos princípios balizadores do direito processual penal. Quer dizer, a nossa matriz processual penal, ela deveria ser eminentemente acusatória. Ou seja, teríamos uma clara delimitação entre quem acusa e quem julga. Entretanto, esse tipo de inquérito que surge de ofício, a partir do próprio juiz, sem a manifestação do Ministério Público, se assemelha muito ao sistema inquisitorial. E esse sistema inquisitorial, ele é terrível para o Estado Democrático de Direito, porque você coloca na mesma figura de juiz o acusador. Então o juiz, ele investiga, ele julga e ele acusa. Tudo em um. Por isso é importante separar a constitucionalidade do inquérito das fake news com o mérito do que ele combate. Vamos lá. Constitucionalidade, minha opinião, ele foi criado a partir de um termo regimental e confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como constitucional. No entanto, na minha humilde opinião, considero um equívoco completo. É necessário delimitarmos quem julga, quem acusa e quem investiga. No entanto, a respeito do mérito do inquérito das fake news, é extremamente importante que nós tenhamos pessoas procurando desvendar quem está por trás dos ataques ao Estado Democrático de Direito. E não só um inquérito que apure as fake news, mas sim que apure os ataques ao Estado Democrático de Direito, quem está por trás desse tipo de ataque, quem quer o fechamento do STF, do Congresso Nacional e a implantação eventualmente de uma ditadura. É muito importante respeitar o Estado Democrático de Direito, mas utilizando dos instrumentos constitucionais de um Estado Democrático de Direito. Não é possível pedir democracia utilizando de um instrumento antidemocrático. Por isso, considero sim que os ministros estão extremamente equivocados. Utilizaram de uma brecha do regimento do Supremo Tribunal Federal para instaurar esse inquérito. E como foi possível que a partir do regimento do Supremo Tribunal Federal eles instaurassem esse inquérito? O artigo 42 do regimento interno do STF diz o seguinte, que se o crime acontecer na sede ou nas dependências do tribunal, é possível que o próprio presidente do tribunal instaure o inquérito. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes pensou o seguinte: se os crimes são virtuais, é possível sim que eu esteja sofrendo esses crimes aqui nas dependências do STF. Portanto, instaura esse inquérito aí. Mas deu pra entender a jogada? Inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele deixa muito claro que não existe um monopólio de acusação por parte do Ministério Público. Portanto, o Supremo Tribunal Federal possuiria sim a prerrogativa de instaurar de ofício esse inquérito. Mas aí eu pergunto pra ele: então por que manter o Ministério Público? Vamos substituir os procuradores e promotores por magistrados. Assim, a gente economiza, já que qualquer um poderá acusar e julgar ao mesmo tempo. Sendo assim, Excelência, considero inconstitucional o inquérito a respeito das fake news instaurado de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes. No entanto, considero o mérito do inquérito das fake news extremamente importante. Então,
fica difícil. Agora, o que ainda é importante nós conversarmos é a respeito da possível censura. Entenda o seguinte, a liberdade de expressão não é ilimitada. Como nós já conversamos em alguns vídeos aqui do canal, nenhum direito é ilimitado, salvo algumas exceções muito pontuais, como por exemplo a vedação à tortura. Falando de liberdade de expressão, essa liberdade tem limites. Bem como o limite de ir e vir, por exemplo, você não pode sair entrando em qualquer casa, em qualquer apartamento, em qualquer prisão, em qualquer hospital. Você tem limites. Sua obrigação enquanto cidadão é respeitar estes limites. E quais são eles? Discurso de ódio, incentivo ao crime, ao suicídio, por exemplo, e até aquelas manifestações que atentem contra o próprio Estado Democrático de Direito. Um movimento, por exemplo, como os 300 do Brasil. Eu poderia gravar um vídeo falando durante algumas horas a respeito da quantidade de crimes que eles cometem. E você, concordando ou não, entenda uma coisa, é crime. Precisa ser investigado, denunciado e julgado, mas por órgãos diferentes. Houve censura? Agora era importante que nós tivéssemos um julgamento imparcial, porque não cabe a mim dizer se sim é censura ou se não, não é censura. Cada caso precisa ser apurado individualmente. Quem cometeu excessos deverá pagar pelos excessos. Quem não cometeu excessos deve ter a sua conta reativada e o seu direito de liberdade de expressão assegurado. No entanto, o que fica é uma grande insegurança jurídica. Precisamos preservar o Estado Democrático de Direito, mas atuar com democracia a fim de proteger esse Estado Democrático de Direito. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e não deixa de comentar aqui a sua opinião sobre esse caso. Muito obrigado pela sua atenção, esse aqui foi mais um vídeo do Direito Direto pra você.